legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Jerominho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Extraordinária, em 9 de junho de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 18h08, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Jorge Mauro, Patrícia Morim, Tereza Berg, Dionísio Lins, Nadir do Rio das Pedras, Marcelino de Almeida, Carlos Bolsonaro, Argemiro Pimentel, Sami Jorge, Theo Silva, Sebastião Ferraz, Luiz Humberto, Luiz Carlos Ramos, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Guaraná, Pastora Márcia Teixeira, Dr. Adilson Soares, Jorginho da SOS, Márcio Pacheco, Dr. Adelino Simões, Lilian Sá, Edson Santos, Eliomar Coelho, Stepan Ercecian, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Carlos Caiado, Renato Moura, Vanderlei Maris, Rubens de Andrade, Andréia Gouveia Vieira, Aloysio Freitas, Lucinha e Dr. Jairinho. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 19h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem número 18, de 14 de junho de 2005. Seguinte teor. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dirijo-me a vossas excelências para solicitar a retirada da apreciação do projeto de emenda à lei orgânica número 2, 1997, oriundo da mensagem 10 de 1997, que altera a redação do artigo número 441 da lei orgânica do município. Contando desde já com o apoio dessa ilustre casa, renovo protesto, estimo e consideração. Prefeito César Maia. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário no dia 31 de outubro, 10 horas, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2005, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 732/2002, de autoria do vereador Marcelino Almeida, que torna obrigatória a colocação de preço em cada produto exposto para venda nos supermercados e outros estabelecimentos do gênero. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Vereadoras e vereadores ausentes, compareçam.
Vou encerrar. Presentes votando 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Voltará em votação. A presidência comunica ao douto plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 2025-2005, de autoria do senhor vereador Guaraná, que proíbe a regularização de obras através do instrumento denominado mais-valia, na área que menciona. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do regimento interno. O som está ruim. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 540/2001, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que proíbe em todo o território do município do Rio de Janeiro veiculação de publicidade de cigarros e bebidas alcoólicas e da outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, nobre presidente, vereador Sami Jorge. Alô, senhor presidente, parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto pela Comissão de Finanças. Vereador doutor Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminados e liberados. Presentes 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. A presidência comunica ao douto plenário que hoje haverá sessão extraordinária às 18h05, tão somente para apreciação da LDO, para encerramento da discussão da LDO, para que as senhoras e os senhores vereadores possam apresentar emendas no dia de amanhã e quinta-feira. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PL 1910/2004, de autorização da vereadora Rosa Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de enfrentamento da obesidade em crianças e jovens da Rede Municipal de Ensino Público no âmbito da Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, digníssimo presidente Sami Jorge.
Senhor presidente, parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto pela Comissão de Finanças. Vereador João Cabral. Pela Comissão de Finanças, veto. Rejeição, manutenção. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Márcio Pacheco, pela Comissão de Mérito. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Que a oposição quer contra o PT. Aí os caras vão subir ele. Essa que é a estratégia dele. Acho que deu anjo. A estratégia é essa. Não vai ninguém. Não, falam aquele. Senhoras e senhores vereadores ausentes ao plenário, compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereador Aspásia, Brizola, Bolsonaro, Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dionísio Lins, doutor Adelino, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Edson Santos, Fernando Guzmão, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Jorginho, Lilian, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino, Nereide, Paulo Serrê, Ferraz, Sueli, Theo Silva, Vanderlei Mariz. A ausência da vereadora Leila do Flamengo, que se dá ao fato mesmo estar sob cuidados médicos. Vai cair, pô. A primeira reclamação que ele tiver sobre a CPI. Vereador João Cabral. É o da obesidade? É. Vou encerrar. Presentes e votando, 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26, veto é rejeitado, os dispositivos são rejeitados e seguem a promulgação. Tramitação especial regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 759-A/2002, da senhora vereador Lucinha, que dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros, município do Rio de Janeiro, dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, digníssimo presidente Sami Jorge. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Parecer favorável. Pela manutenção. Parecer pela manutenção ao veto. Não há oradores que discutiram a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados.
agora pro cara. Falou? Você, mulherengo, detonou o Congresso. Por favor. Vereador Chiquinho Brazão. Edson Santos. Luiz Humberto. Vou encerrar. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1694/2003, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que cria o Parque Municipal da Fazenda dos Barata, nos termos do decreto número 21496, de 4 de junho de 2002, e seu anexo único, da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, digníssimo presidente Sami Jorge. Senhor presidente, parecer é pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto trata da criação do Parque Municipal da Fazenda dos Barata, que compõe o Parque Estadual da Pedra Branca, mas nós sabemos que até a cota 100 é de responsabilidade do município. Lá já está tendo intervenções do Portal Norte, no final da Rua do Governo, da implantação, como já temos em Jacarepaguá, de 2 unidades para conservação. Só que a partir da cota 100 é de competência do Estado. Abaixo, a proposta de criação do parque é para que a Prefeitura possa fazer o monitoramento. O vereador Adelina que confirma a questão da área, há uma parte de ocupação irregular, a Secretaria Municipal de Habitação já fez cadastramento das famílias, mas quando apresentei o projeto, visa a unidade, seja da Prefeitura ou do Governo do Estado, para a conservação daquela área que compõe todo o maciço, que nós sabemos que pega a região de Jacarepaguá, Zona Oeste, compreendendo a região de Realengo, Bangu, Campo Grande e região de Guaratiba. Então, quero encaminhar aqui para que os senhores vereadores derrubem o veto e, dessa maneira, possamos criar o Parque Municipal da Fazenda dos Barata, em que lá nós tínhamos a casa conhecida da senhora Maria do Bananal, que vem a ser a avó da vereadora Aspásia Camargo, que nasceu na residência que acabou sendo demolida e que no poder público não agilizou no tempo suficiente para a restauração de uma construção datada do século XIX. Então, o encaminhamento é para derrubar esse veto. Senhores vereadores e senhoras vereadoras. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta, terminais liberados. Em Taninha. Vereador Jorge Mauro, vereadora Lucinha, vereadora Andréa,
Vou encerrar. Presentes e votando 28 senhores vereadores. Votou sim 1, não 27. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 871/2002, de autoria do senhor vereador Jerominho, que torna obrigatório a todas as instituições de ensino e cursos particulares cederem sem ônus uma vaga para pessoas carentes a cada 20 alunos pagantes. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge. Senhor presidente, parecer é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminados liberados. Votaram 26 senhores vereadores, votaram sim 2, 27, votaram sim 3, não 24. Veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Tramitação especial regime de urgência, em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1570/2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que autoriza o Poder Executivo a construir o Memorial Roberto Marinho. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, digníssimo presidente Sami Jorge. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes. Digníssima presidente da comissão. Rejeição, manutenção. Autoriza o Poder Executivo a construir o Memorial Roberto Marinho. Parecer pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Nadinho. Rejeição ao veto. Rejeição. O orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Dá uma explicação.
Senhoras e senhores vereadores, Aspásia, Caiado, Bolsonaro, Cristiane, doutor Adelino, doutor Adilson, Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar, Fernando Guzmão, Jerominho, Babu, Lilian, Lucinha, Marcelino, Márcio, pastora Márcia, Renato Moura, Rosa, Rubens, Ferraz, Stepan, Sueli, Theo, Verônica. Doutor Adelino. Carlos Bolsonaro. Presentes, 29 senhores vereadores, votaram sim 3, não 26. O veto é rejeitado e o projeto segue a promulgação. Tramitação especial regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1926/2004, de autoria do vereador Leomar Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de selo protetor em embalagens de bebidas na forma que menciona. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Presidente Sami Jorge. Está prejudicando aqui. Isso aqui não protege nada, isso é enganatório. Isso aqui, olha aqui. Senhor presidente, pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Finanças, vereadora Rosa. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito, Nadinho, vereador Nadinho. Manutenção ao veto, senhor presidente. Pela manutenção ao veto. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminados e liberados. Logo o aguardente, né? Aqui é... Já votou? A matéria está em votação. O senhor quer declarar depois? Ela esqueci. A presidência vai refazer a fala e para encaminhar, nobre vereador Adelino Simões. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto de lei é aqui de um grande vereador aqui da casa, que a gente tem um respeito muito grande, o vereador Eliomar Coelho, apenas se baseia numa situação que não é verdadeira, né? Se propõe aqui o projeto que se coloque um invólucro, né, protegendo as latas de bebida aqui no Rio de Janeiro. Julgo eu isso ser de consideração de uma lei federal muito mais abrangente que não só o município do Rio de Janeiro. Mas quero crer que o nobre colega, pelo respeito que eu tenho com ele, que ele se pautou numa justificativa que é a de proteger a saúde do indivíduo, principalmente do nosso município. Quero mostrar para vocês aí, eu trouxe aqui o exemplo de uma lata com esse tipo de proteção, que na maioria das vezes não protege nada, pelo contrário, você simplesmente acumula uma quantidade de germes que vai fazer o efeito contrário. Quer dizer, em vez de proteger a população, ela vai ficar iludida, achando que está protegida e vai tomar diretamente nessa lata, e é ao contrário. Como todas as latas, elas têm um princípio que eu ainda não consegui entender, que é o princípio em que a inoculação da chapinha é para dentro, quer dizer, você inocula, você leva
o que está do lado de fora para dentro do líquido, né, simplesmente a gente vai estar cometendo um erro. Acredito eu que o vereador Eliomar, né, no seu conhecimento, ele simplesmente está tentando defender a saúde pública. Mas eu peço aos senhores vereadores que leiam com atenção, que vejam com atenção o projeto para salvar a saúde pública. Só que, no caso, nós estamos criando um problema sério de saúde pública, que é o excesso, o crescimento anormal de bactérias, já que vão ficar adstritas a esse rótulo. Lembro a vocês que, normalmente, não é a lata que contamina. O que é contaminado é aquele gelo, é aquele local, aqueles isopores inadequadamente colocadas as latas ali nesse que a gente pode chamar de caldo, é que faz contaminar. Eu não seria contra a esse projeto se eu visse nele realmente a proteção à saúde. Não é o caso. E por isso eu vou estar pedindo a vocês que rejeitem, né, que votem pelo sim nesse projeto. Esse voto de rejeição realmente a favor da manutenção do veto, ok? Quer dizer, o meu voto é pela manutenção do voto, da rejeição do prefeito. Para encaminhar, vereador Eliomar. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Inicialmente eu quero dizer que esse projeto é um projeto que me foi solicitado por várias pessoas. Várias pessoas, isso durante muito tempo. Por que não se faz um projeto na Câmara, exatamente colocando uma proteçãozinha nas latas de refrigerantes e cerveja, como já faz a Itaipava, como já faz a cerveja local, e agora eu vi uma latinha da Pitu também com uma proteção. A proteção da cerveja local e da cerveja Itaipava é uma proteção, um papel, como fosse um papel alumínio, não é? Quer dizer, é um negócio que aumenta o custo minimamente no total da feitura do produto. Eu recebi, inclusive, carta da Fijan. Recebi apelos, inclusive, de companheiros aqui que me falaram que pessoas da Fijan tinham procurado isso, aquilo. A Fijan, inclusive, mandou, provavelmente, deve ter mandado para cada vereador, todo um relatório. O relatório da Fijan está correto, porque é um relatório que fala do processo de fabricação da bebida e a colocação na lata. Agora, a preocupação das pessoas que vieram a mim é exatamente a saída da fábrica para os depósitos dos bares, dos restaurantes, dos botequins, que aí realmente é um verdadeiro descalabro. E nada melhor do que fazer uma proteçãozinha. Quer dizer, eu às vezes fico perguntando, mas o que custa? Se já existe, por exemplo, 2 cervejas que faz, e eu vi agora mesmo também uma. Agora, dizer que não interfere de forma alguma na saúde, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Se você pega uma lata, se você apanha uma lata, se essa lata passou por um depósito, onde passava por ela barata, rato, se você for em determinados bares, no depósito, é uma situação mais ou menos similar. Dizer que isto daí não se transforma num foco de doença, numa doença que possa ser transmitida, aí tem essa paciência. Isso não corresponde de forma alguma à verdade. Então, o que é que se faz? Nós devemos trabalhar preventivo. Aliás, eu sou de uma universidade que o curso de medicina, a filosofia era medicina preventiva.
preventiva. A medicina preventiva que é para essa medicina curativa aí só faz para a gente encher as burras de dinheiro, né? E levar à falência, provavelmente, a desqualificação dos serviços públicos que não presta os serviços de saúde que são garantidos pela Constituição Federal. Então, veja bem, é um projeto, eu estou aqui representando a população da cidade do Rio de Janeiro, fui exatamente por várias vezes perguntado por que eu não faria um projeto, terminei fazendo o projeto. Agora, a Fijan fui inclusive na Fiocruz, conversar com o pessoal da Fiocruz. Claro, mas eu não estou nem entrando, entendeu? Quer dizer, veja bem, aqui eu não estou defendendo o tipo de proteção que deve existir. Eu apenas cito como exemplo, já tem a cerveja local, já tem a cerveja Itaipava e agora mesmo o nobre vereador está ali com uma latinha com um tipo de proteção. Não estou defendendo o material, não estou defendendo o material, até porque o tipo de material provavelmente fará parte exatamente do conteúdo da regulamentação que será feita através de lei ordinária pela Prefeitura. É isso aí. Então, é um projeto que trabalha de forma preventiva. Isso daí, eu gostaria que o nobre vereador Adelino falasse. Quer dizer, preventivamente é um projeto no sentido de tratar a saúde também das pessoas. Não é só quando todo mundo tiver aí as doenças identificadas como causa exatamente do negócio da cerveja, então vamos apresentar um projeto aqui. Será possível que as pessoas que reivindicaram esse projeto, será que elas não tinham nenhuma razão, nenhum motivo exatamente para que isto acontecesse? E nós aqui somos legisladores para defender interesses da população. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, é defendendo interesses da população. Não estou sendo contra nada. Lamento profundamente, inclusive a própria posição da Fijan, porque já existe uma cerveja Itaipava e uma cerveja local que tem esse tipo de proteção, e estou vendo agora uma lata de Pitu, entendeu? De Pitu, que é também com uma proteção. Então, claro, então a lei, o projeto de lei que nós estamos apresentando é exatamente no sentido de fazer uma ação de saúde preventiva. É isto daí, porque não tem o menor controle nesta cidade do Rio de Janeiro em relação ao acondicionamento destas latas de refrigerantes e cervejas, de bebidas alcoólicas, né? Na saída da fábrica até ir para o consumidor. Então, eu gostaria, pelo menos, de fazer um apelo aos companheiros exatamente pela rejeição do veto. Terminais estão liberados. Vereador Luiz, André, Argemiro, Aspásia, Brizola, Caiado, Bolsonaro, Cláudio, Cristiane, doutor Adelino, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar, Guaraná, Jerominho, Jorge Babu, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho, Lilian, Lucinha, Luiz Humberto, Marcelino, Márcio, Nereide, pastora Márcia, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sueli, Tereza Berg, Theo, Verônica. Marcelino, Argemiro Pimentel,
Márcio Pacheco. Doutor Adeliano. Vou encerrar. Presente-se votando. Espera aí, Zé. Presente-se votando 28 senhores vereadores, votaram sim 21, não 7. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Declaração de voto, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, ao vereador Ivan Moreira, senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiras e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A minha declaração de voto vai ser curta e grossa. Esse projeto, por unanimidade, foi aprovado em primeira e segunda discussão. Logo depois da aprovação, por unanimidade. Logo depois da votação, os vereadores começaram a receber carta da Firjan. Tá legal. Então foi o único voto contrário. Agora me apresenta outro voto contrário. Agora, depois de receber a carta da Firjan, então houve uma mudança brutal, porque aprovar por unânime, por 50 vereadores. Não sei precisar quantos estavam presentes, mas foi aprovado em primeira discussão, primeira votação, por unanimidade. E em segunda votação, segunda discussão, segunda votação, por unanimidade. Quer dizer, como é que acontece uma mudança dessa? Qual a razão desta mudança? Qual o motivo desta mudança? E quando eu falei, é um projeto que vai exatamente na direção de se adotar medidas preventivas em relação à saúde das pessoas. Só isso aí. É claro que a carta pesou, porque a mudança aconteceu exatamente depois que todo mundo recebeu a carta. Só era essa a declaração de voto, porque a gente tem que deixar isso registrado. Até para depois não surgir dúvida em relação àquilo que se fala nessa casa. Declaração de voto, vereadora Andréia, a seguir. Ela havia pedido por trás do senhor vereador, o senhor não havia. A seguir o vereador Stepan, logo após o vereador doutor Adeliano. Para esclarecer... Alô? Tá? Alô? Para esclarecer o meu voto contrário ao projeto de lei, da primeira vez em que ele veio, cujo resultado foi 27-1, você tem razão, foi quase uma unanimidade, e a razão pela qual eu votei, dei o meu voto contrário ao projeto, foi porque ele é absolutamente inconstitucional. Nós não podemos legislar sobre fábricas de bebidas, cervejas, procedimentos industriais na cidade do Rio, quando eles são, na maioria das vezes, executados fora do município do Rio. Então, será, sem entrar no mérito, que eu acho que até poderia ser discutido, eu não entendo bem dessa questão, se vai ser bom ou ruim para a saúde, mas é uma lei inútil, inconstitucional, que será derrubada logo em seguida no Tribunal de Justiça. Essa foi a razão do meu voto. Declaração, vereador Stepan Cesiano. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, querido vereador Eliomar Coelho, nas votações dessa casa, eu confesso que eu tenho Vossa Excelência como uma das referências em que praticamente eu voto de olhos fechados projetos apresentados por Vossa Excelência, que não só nesses meses de convivência, mas ao longo do seu mandato, eu não tenho conhecimento de que o senhor tenha investido o seu esforço nunca, a não ser em defesa da cidade do Rio de Janeiro, da nossa sociedade. O senhor terá sempre em primeira discussão, ou na falta mais apurada que acontece, eu não digo que todos os projetos em que a gente vota aqui, derrubadas de veto, eu tenha feito um estudo profundo sobre eles, etc. Às vezes a gente vota também em confiança à pessoa que apresenta o projeto, em nome do vereador. E quero dizer que a mudança do meu voto e a defesa do meu voto se deu ao senhor, quando o senhor indaga qual o motivo dessa mudança, eu quero dizer que em relação a mim, se deve fundamentalmente à presença e à influência e ao contato que eu tive com o representante da Firjan no Rio de Janeiro.
que se deu ao trabalho de vir à Câmara dos Vereadores, de ir ao meu gabinete, conversar sobre o assunto, expor os motivos que levavam a eles a acharem que esse projeto não deveria ser aprovado, trazendo uma farta documentação, e que me deixou convencido de que poderia realmente não haver um equívoco na aprovação desse projeto, mas que teria mais aspectos prejudiciais do que positivos. A segunda pessoa com quem eu falei depois das pessoas da Firjan foi exatamente com o companheiro Eliomar Coelho, a quem eu disse que tinha sido procurado, que as pessoas representantes da Firjan gostariam de ter uma conversa com Vossa Excelência também, que disse que estaria disposto a conversar, mas que nunca ninguém me procurou, que foi um equívoco dele, porque em seguida eu liguei para o professor Carlos Alberto Rabassa, da Firjan, e disse para ele que tinha conversado com Vossa Excelência, que Vossa Excelência estava disponível a ouvir os argumentos deles. E Vossa Excelência, então, tinha me dito que teria solicitado, inclusive, uma averiguação dos documentos que eles tinham mandado para todos os vereadores, a Fiocruz, né? E por aí se encerrou. E eu fiquei realmente com os vários documentos que eu li, e com alguns pareceres que eu reputo, por exemplo, aqui o parecer do Dr. Enio Alves da Silva Júnior, que é biomédico, que ele diz que revestimentos adicionais podem ter efeito contrário ao desejado. Se houver passagem de água ou umidade para o seu interior, proporcionarão um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos. Parecer do Instituto Noel Núteus: água e gelo são responsáveis por contaminações. Parecer do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo: determinou a proibição da prática de uso de filme plástico na parte externa do garrafão retornável de 20 litros, tendo por principal motivo da proibição o risco da contaminação gerado por esse tipo de invólucro plástico, que ao invés de proteger o consumidor contra fungos e bactérias, pode permitir a retenção de água entre a película de plástico e a parede do garrafão, propiciando o desenvolvimento excessivo desses micro-organismos. Enfim, são várias as razões colocadas. Eu não tive um laudo, nem da Fiocruz, eu não tive nenhum laudo que responsabilizasse a falta do invólucro como se fosse um elemento realmente de contaminação. O que a gente percebe, o que falta é um rigor muito grande nos depósitos comerciais, através da vigilância sanitária, que muitas vezes não tem fiscais suficientes para saber se as latas, se as garrafas e outro tipo de material estão devidamente acomodados com refrigeração adequada, em locais adequados, né? Como eu tive agora pensando na Casa dos Artistas, que essa parte de alimentação tivesse absolutamente dentro dos rigores das exigências da vigilância sanitária, e, no entanto, elas são muito mais rigorosas do que qualquer atitude como o selo plástico, etc. e tal, pelo menos no relatório e nas exigências que fizeram para mim, dando um prazo como presidente para resolver aquelas questões. Então, eram esses dois aspectos que eu queria esclarecer, Vossa Excelência. Uma delas foi que eu fui convencido oficialmente pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que me procurou, e eu também me senti honrado pela primeira vez, ao contrário do que possa acontecer às vezes, não teve nenhum comportamento escuso, obscuro, né? Não houve telefonemas para poder conversar secretamente sobre nada. Eles chegaram e falaram: nós estamos aqui, do nosso interesse, essa defesa, e expuseram uma série de motivos pelos quais eu estou dizendo ao meu querido companheiro Eliomar Coelho o motivo que me convenceu a mudar de voto. Muito obrigado. Declaração de voto, vereador doutor Adelino Simões. Após a explicação aqui do meu colega de partido, eu quero falar, Eliomar, que assim como o Stefan colocou aqui com muita propriedade, eu também o reconheço como um grande vereador e tenho me pautado nas minhas votações no que Sua Excelência vota. Mas, infelizmente, nesse caso, até porque é uma área que
é uma área que eu detenho um pouco mais de conhecimento, né, do que a maioria das pessoas, porque é uma área ligada há muitos anos na área de saúde. E eu também, como vereador Stefan, também fui procurado pelo professor Rabassa, e eu, não acreditando nos laudos dele, tentei entrar em contato com os meus pares, né, no Noel Núteus, a doutora Leila, que é a diretora-presidente do Noel Núteus, e ela simplesmente confirmou todos esses detalhes, mostrando que sim, às vezes, na finalidade da gente poder acertar, e eu acredito que o nobre vereador tenha essa finalidade, eu não tenho certeza disso, mas nesse caso nós somos contrários, porque possibilita ao público a se contaminar sem saber que está contaminado. Você, até para licitar, Leomar, nós temos um problema muito sério que eu vou defender aqui nessa casa, que é o dos garrafões de água. Esses garrafões de água que, na maioria das vezes, são muito mal lavados, que não existe equipamento adequado para lavar o garrafão de 20 litros de água. E, na grande maioria das vezes, as pessoas, quando colocam esse vasilhame, pegam pelo gargalo, quer dizer, contaminando o gargalo e infundindo dentro do recipiente, quer dizer, contaminando realmente, né, levando a população a achar que está bebendo água, né, de boa qualidade, e pelo contrário, ela está sendo contaminada. Mas isso vai ser uma próxima, né, vai ser uma próxima pendência aqui nessa casa, porque quando eu tiver toda essa documentação de por que não deve-se mais utilizar esse tipo de garrafão, eu trarei aqui para essa casa, sob a forma de um projeto de lei, para nós, em conjunto com todos os vereadores, podemos mostrar que a saúde pública merece respeito, e eu tenho certeza que o nobre vereador tentou fazer isso quando defendeu a sua proposição. Meus parabéns de qualquer maneira. Tramitação especial regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2251, de autoria do vereador Fernando Guzmão, cria o Circuito Municipal de Cinema e determina outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge, presidente da comissão. Quer café? Quer café? Quer café, Pedrinho? Aqui. Não, isso aqui eu já abri, Pedrinho. Senhor presidente, parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Comissão de Finanças, vereadora Rosa. Aqui, presidente da comissão. Aqui mesmo, aqui Rosa. Aí, parecer pela rejeição ao veto. Pela comissão de mérito, vereador Nadinho de Rio das Pedras. Vereador Dionísio Lins. Vereador Nadinho de Rio das Pedras, pela comissão de mérito. Pela rejeição. Pela rejeição ao veto. Orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminais liberados. Aí, Rosa. White, tu viu no e-mail? Vereador Eliomar, já votou. Vereador Brizola. E ele vai. Tojairinho. Vereador White. Aspaza Brizola, Caiado. Vereador Carlos Caiado. Vereador Jorge Mauro. João Cabral. Luluzinha.
Vou encerrar. Presentes e votando 28 senhores vereadores, votou sim 1, não 27, veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2006-2004, de autoria do vereador Leomar Coelho, que dá o nome de Bruno Cardoso Quittete, estudante, a passarela do pedestre existente sobre a Avenida Radial Oeste, bairro de São Cristóvão. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge, presidente da comissão. Pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Comissão de mérito, vereador Nadinho. Vereador Chiquinho Brazão. Rejeição ao veto, presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Vereador Jorge Mauro. Vereador Marcelino da Almeida. Vereador Márcio Pacheco. Vereador Bolsonaro. Caiado. Cristiane. Dionísio. Fernando Guzmão. Vou encerrar. Presentes e votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 499-A 2001, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Dá o nome de Francisca Cardoso da Rosa, agricultora, 1865-1956, alogrador público denominado Beco Boa Esperança, Campo Grande, município do Rio. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Sami Jorge. Senhor presidente, pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de mérito, vereador Ferraz. Vereador S. Ferraz. Rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Terminais liberados. Vamos votar. Zé Carlos. Vereador Aloísio. Andréa. Aspasa, Brizola, Caiado. Bolsonaro. Cláudio Cavalcante, Cristiane, Dionísio, doutor Adelino, doutor Adilson, Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Edson Santos, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Jorginho, Lilian, Luiz Carlos Ramos, Marcelino, Márcio, Nadinho, Renato, Rosa, Rubens, Sami, Stepan, Theo, Verônica, Vanderlei. Vereador Sami Jorge. Vanderlei Mariz. Vereador Guzmão, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Brizola,
Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. O veto é rejeitado, o projeto segue, não 27. Depois. Vem fazendo a fala. Votaram 28 senhores vereadores, votando sim 1, não 27. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1491/2003, de autoria dos senhores vereadores Lucinha, professor Washington, Verônica Costa, que veda a dupla cobrança de pedágio ao longo das avenidas Carlos Lacerda e Bento Ribeiro Dantas, mais conhecida como linha amarela, e dá outras providências. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Justiça, vereador presidente Sami Jorge. Senhor presidente, parecer é pela manutenção do veto. Parecer pela manutenção. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa. Aqui, ó. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição. Pela Comissão de Mérito, vereadora Lília, não estando. Vereador Brizola. Pela Comissão de Mérito. Pela rejeição ao veto, presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar, nobre vereador Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, achamos de importância fundamental fazer o encaminhamento dessa matéria, tendo em vista uma questão que nos salta aos olhos, né, o que marca as diferentes administrações que passaram pelo Estado e pelo município do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, nos anos 90, no tempo, acredito eu, que foi finalizada ainda em 91, antes da Eco 92, foi construída a linha vermelha. A linha vermelha é uma linha que integra o Rio de Janeiro a vários municípios da Baixada Fluminense, uma linha intermunicipal, com uma longa extensão, faz a ligação com o aeroporto internacional e faz a ligação do município do Rio de Janeiro com seu entorno, com o grande rio, que é a Baixada Fluminense. Nessa linha, feita com esforço do poder público e feito no governo de Leonel Brizola, um governo comprometido acima de tudo com o interesse público e não com a iniciativa privada, essa linha, senhores, essa linha intermunicipal, ela não tem pedágio nem na ida, nem na volta. Então, se a gente faz uma comparação com uma via municipal, que é a linha amarela, que está circunscrita dentro dos limites do nosso município, que liga a Barra da Tijuca à parte central da nossa cidade. E lá nesta linha a gente vê a cobrança do pedágio nos dois sentidos dessa estrada. Então eu acho que é importante os vereadores analisarem, né, justamente a diferença das administrações. Quando há uma administração comprometida com o interesse público, com o interesse da população, você tem uma via altamente qualificada, uma via com várias pistas de rolamento, uma via com tecnologia e qualidade e segurança das melhores vias que existem em todo o mundo, não há cobrança de pedágio. E agora, numa via muito menor, que liga simplesmente bairros, não liga municípios, você tem a cobrança na ida e na volta, numa clara demonstração de que o interesse público foi violado para preservar o interesse da concessionária. E eu pergunto, por que essa concessionária pode cobrar o pedágio na ida e na volta, se a gente tem uma via que é muito mais importante, com muito mais movimento, e não tem pedágio nem na ida e nem na volta? Eu acho que é uma questão importante. Eu gostaria, inclusive, que os companheiros da imprensa, os representantes da imprensa, atendessem, estivessem atentos para essa questão, né? Uma linha que é muito mais importante, que tem um fluxo muito maior do que a linha amarela, ela não tem, ela dispensa a cobrança de pedágio. E ela tem uma ótima qualidade, isso é importante a gente deixar registrado. E a linha amarela, né, concedida a Lanza, né, ela tem cobrança na ida e na volta. Então, o encaminhamento que nós fazemos aos vereadores é justamente de olhar se existe defesa do interesse público na cobrança do pedágio na linha amarela e identificar um pouco a administração do senhor César Maia. Eu vou aproveitar o ensejo
até porque eu não quero tomar o tempo dos vereadores em novo pronunciamento, para dizer um fato que hoje me deixou estarrecido. Eu fiz a leitura do jornal O Globo e tomei conhecimento, né, da aprovação das contas do prefeito César Maia, pelo Tribunal de Contas do Município. As contas do prefeito César Maia foram aprovadas com 35 ressalvas dos conselheiros. Não foi uma nem duas, foram 35 ressalvas dos conselheiros do tribunal. E ressalvas gravíssimas. Déficit em professores, mais de 1.000 professores faltando à rede oficial do município. E se a gente for olhar o investimento feito em educação no nosso município, é algo vergonhoso. Foi feito no município do Rio de Janeiro um investimento miserável, apenas 0,03% acima do limite mínimo exigido pela Constituição. O prefeito César Maia fez com a educação do Rio de Janeiro, foi um escalabro. O prefeito César Maia fez com a educação do segundo maior município do Rio de Janeiro, fez com que se investisse proporcionalmente menos do que a grande maioria dos municípios do nosso país, no município tão importante quanto o Rio de Janeiro. É inadmissível que no município que já teve gente tocando educação, como o professor Darcy Ribeiro, que se dê essa consideração com aquela questão que, sem dúvida nenhuma, é o principal dever do prefeito da cidade, que é fornecer uma educação de qualidade para as nossas crianças. Investir apenas 0,03% acima do limite mínimo é uma vergonha do prefeito dessa cidade. Meu querido amigo, vereador, novo vereador Paulo Serri, líder do governo nesta casa, deveria tecer alguns comentários sobre o que é esse investimento em educação. O prefeito que diz que é o prefeito que mais investe em educação, que diz que promove o turno integral, 0,03% acima do limite mínimo. Se tivesse feito um pouquinho menos, ele podia estar sendo processado. Então é um absurdo, mestre Serri, que um governo que se diz comprometido com a educação tenha esse nível de investimento numa área tão importante. Muito obrigado. A matéria está em votação. A matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Vamos ver. Declarar a voto. Declaração de voto. Feriado, né? Isso é bom, feriado. CR 27. Ô, CR. Vereador Jorginho. Take news. Vou encerrar. Tem 28 votos já, vereadora. Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votaram sim 6, não 22. Veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os caros colegas, vereadores. Nós acabamos de ver aí realmente a demonstração, né? O partido do prefeito está todo no apoio aí
a essa população que certamente está com muito. E o pedágio que não deveria existir dentro do município. Pô, existe essa bancada que está sempre apoio, está sempre pedindo apoio aos vereadores, em geral. Porra, fazem esse compromisso. Compromisso, rapaz, que compromisso é esse? Eu acho que é importante, fazendo observação, até que tem alguns aqui que votaram não, como foi feita aqui a questão, mas, porra, eu acho importante que nós derrubássemos esse pedágio. Se não conseguíssemos, iríamos para um acordo para apenas um lado. E não aconteceu. Porra, deu uma demonstração de preocupação realmente. Quando se trata da indústria das multas, certamente está preocupado em arrecadar. Quando se trata do benefício da população, está preocupado em que a empresa arrecade. É complicado esse negócio. Aproveitando aqui até essa parte, que essa bancada está sempre aliada, e todos, eu gostaria, foi feito através de uma portaria do TR, da subprefeitura, do CRV, número 27675, em 12 de agosto de 2004, a implantação de um esquema especial de tráfego de veículos em vias do bairro da Taquara, para a realização da operação de simulação para a melhoria do trânsito. E foi feito, na época, foi implantado o regime de mão dupla na direção do sentido da Bandeirantes, em sentido André Rocha e tudo mais. Esse pequeno trecho da Taquara, que é aproximadamente em frente ao Bifão, um açougue das carnes ali da Taquara, próximo ao McDonald's, são diversas as pessoas que estão sendo atropeladas. Eu já pedi ao comando do Corpo de Bombeiro, que vem atendendo a todas as ocorrências ali, até o número, mas informação que eu tenho que o número até é expressivo. E a guarda tem esse conhecimento. Então, pô, não é possível que a guarda atue na Taquara só para punir. Tem que ter, no mínimo, a seriedade para ver. E ali é tão pouco se resolver, até com os cônicos se resolve. Mas eu estou vendo que é necessário que morra alguém. Um idoso ou uma criança, aí vai ser tomadas as providências. Mas eu peço que registrem, porque eu voltarei aqui. Aí sim, relatarei direitinho de que forma isso está realmente sendo levado a sério. Também, nós temos na estrada do Meringuava, com esquina da Soca, ao lado do colégio, no cruzamento do Colégio Gáudio. Ali, avanço de sinal é direto e ninguém toma essa providência. Eu já comuniquei à subprefeitura que pedisse a Sete Rio lá, que está instalado ao lado, ao subprefeito Fernando Mandolo, que nada tem feito por isso, e eles não fazem realmente. A prefeitura, infelizmente, Jacarepaguá está deixando a desejar, e já não é de hoje. O subprefeito não tem servido de nada em Jacarepaguá. É terrível para atender a ligação do vereador Nadinho, e a ligação que eu completo para ele. Infelizmente, não atende nem os vereadores da região, que estamos preocupados com essa população. O número de reclamação sobre o subprefeito é absurdo, é um número imenso. É o descaso da prefeitura com Jacarepaguá. Eu espero que a população acorde para quem tem compromisso com a região. Esgotado o tempo regimental, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18h02, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 169/2005, mensagem 13/2005, e autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2006 e dá outras providências. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao douto plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A presidência comunica ao douto plenário que do livro consta 41
a presença de 41 senhores vereadores. Palavra pela ordem, nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente Ivan Moreira, nobres colegas vereadores aqui dessa casa, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito desse veto que foi mantido pelo Poder Executivo. Ao meu ver, e de muitos vereadores aqui da casa, a manutenção desse veto só prejudica a população da área de Jacarepaguá e quem frequenta aquela área. A população que utiliza a linha amarela. A dupla cobrança é um absurdo. A dupla cobrança na linha amarela é um absurdo. E aqui tem vereadores na casa que dizem que são defensores da população, que estão aqui para defender o interesse do cidadão, que são até moradores da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, e na hora de votar essa matéria, para rejeitar o veto, votaram pela manutenção do veto. Eu fico procurando saber por que será que votaram pela manutenção desse veto. Se esse veto do prefeito César Maia é um veto de se estranhar, ele tanto defende a população, o povo dessa cidade, manter esse veto foi um absurdo, porque a população de Jacarepaguá, da Barra, é que é prejudicada, porque ela tem que pagar o pedágio de ida e voltar 2 vezes. A gente não vê isso acontecendo na ponte Rio-Niterói, que só é cobrado num sentido só. Então os vereadores aqui da casa, que às vezes ficam querendo questionar, reclamar, eu quero dizer o seguinte, eu vou ficar cobrando a posição dos vereadores quando for algum projeto de seu interesse e que precise do voto da maioria dos colegas aqui na casa. Porque essa questão da cobrança, da dupla cobrança na linha amarela, é um verdadeiro absurdo, que o povo já ganha muito mal para ser cobrado 2 vezes para poder passar naquela linha amarela. Então, eu queria dizer aos companheiros que eu vou reapresentar esse projeto com 26 assinaturas. Vou reapresentar o projeto, que eu tenho certeza que nós temos aqui 26 companheiros, aqui dentro dessa casa, que estão preocupados com a nossa população, que não concordam com essa dupla cobrança. E gostaria de agradecer aos vereadores que votaram pela rejeição ao veto. A pastora Márcia, ao Chiquinho Brazão, aos vereadores Argemiro Pimentel, Rubem de Andrade, S. Ferraz e tantos outros. Tereza Berg e tantos outros, André Gouveia e tantos outros. Chiquinho, Jorginho da SOS e tantos outros que tiveram a coragem, Carlos Bolsonaro, que tiveram a coragem de vir para cá e votar contra o prefeito César Maia. Porque esse veto só foi mantido porque o Serri, enquanto líder, estava fazendo a cabeça dos vereadores do PFL para votar pela manutenção desse veto. Quando esse veto prejudica a população de Jacarepaguá. Esse veto prejudica a população. Então, eu vou reapresentar esse projeto e espero contar com o apoio de todos os nossos colegas aqui, que têm o mesmo entendimento que a vereadora Lucinha. O povo já ganha muito mal, a classe média já não aguenta mais. Pagar tanto imposto, pagar tanto tributo. De cada R$100, R$40 é só de imposto que se paga. Então, nós temos que tentar melhorar a vida da nossa população. Isso é um absurdo, manter esse veto. Declaração... Não, palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a gente hoje já sente uma dificuldade de viver na cidade do Rio de Janeiro. A nossa cidade já está difícil da gente conseguir viver nessa cidade. Nós caminhamos pela cidade e vimos o esgoto jorrar pelas ruas afora. Pior ainda são aquelas casas que o esgoto retorna e leva para dentro das suas casas. Nós estamos vendo aí na cidade do Rio de Janeiro, em cada 5 automóveis, um automóvel é multado. Hoje eu acredito, se fizer um levantamento
a multa e os reboques que se faz nessa cidade está rendendo quase ou mais do que o imposto de renda pago pela cidade do Rio de Janeiro. E hoje eu vejo aqui nessa casa, se deixar um projeto tão bom para a cidade do Rio de Janeiro, para aqueles que querem ir à Barra da Tijuca, ou daqueles da Barra da Tijuca que queiram vir para o aeroporto, que é a causa da linha amarela, se falava para a vinda do pessoal da Barra para o aeroporto, ou para ver aquela facilidade. Essa era a discussão anterior. E, com isso, se passou ao longo do tempo e se mantém-se 2 pedágios. Já está na hora de realmente cobrar um tipo de pedágio, ou da Zona Norte para a Barra da Tijuca, ou da Barra da Tijuca para a Zona Norte, que é o mais importante. Então a gente precisa pensar e repensar na nossa cidade. Uma cidade cheia de buraco, uma cidade triste de andar, as ruas todas escuras, as árvores cobrindo todas aquelas lâmpadas que ainda, por um acaso, ainda estão acesas, porque a maioria estão apagadas, e a gente pagando esse imposto que nós pagamos, o IPTU muito caro, água muito cara, enfim, a gente paga tudo e ainda recebe, né? Ainda pelo menos recebe uma cartinha do Ministério da Fazenda Municipal solicitando que as pessoas paguem o IPTU. As pessoas querem pagar, mas as pessoas também querem saber aonde vai ser investido o seu dinheiro. Então é preciso os governos dar melhor qualidade de vida para quem mora nessa cidade do Rio de Janeiro. Porque do jeito que vai, eu aconselho até a população a não pagar mais imposto nenhum, para ver como é que os arrecadadores de impostos vão fazer com a cidade. Porque isso, há 1000 anos atrás, já se fazia isso também. Então, a gente vê que nós pagamos e aquele recolhe nossos impostos. Não retribui aquilo que nós estamos pagando para ter uma condições de vida bem melhor nessa cidade. Porque, na realidade, a cidade do Rio de Janeiro está um caos total. Muito obrigado. Tramitação especial, regime de prioridade, em segunda discussão, segunda sessão. Projeto de Lei número 169/2005, mensagem 13/2005, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006, dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria aqui, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas. A presidência comunica que o prazo das emendas, para o protocolo das emendas, dar-se-á das 10 horas do dia 15 até às 18 horas do dia 16 de junho. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade destinada a entregar a medalha Pedro Ernesto ao Tijuca Tênis Clube. Requerimento do vereador Paulo Serri. Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia semanal. Está encerrada a sessão.